Queridos irmãos, bom dia. Nós vamos continuar o estudo de domingo, vamos concluir o capítulo 7 da Epístola de Hebreus. E hoje eu gostaria de trazer logo uma pergunta para você de início. O pastor Luiz Saião, grande estudioso da Bíblia, ele coloca no estudo do capítulo 7 de Hebreus a seguinte pergunta: como é que Jesus pode ser considerado sacerdote se ele não é da tribo de Levi? Como é que Jesus é considerado sacerdote se ele não é da tribo de Levi? Aí eu pergunto para você e pergunto também para mim. Jesus é descendente da tribo de Judá, mas foi considerado sumo sacerdote, o sacerdote perfeito. Nós vimos domingo e vamos ver hoje, vamos continuar esse estudo, porque alguns comentaristas consideram que o livro de Hebreus, essa carta que foi escrita, de 1 a 6 é apenas introdução. O capítulo 7 é que é importante, é que mostra a doutrina do sumo sacerdote, do supremo sacerdote Jesus Cristo. E ele escreve essa carta porque alguns cristãos novos que vieram do judaísmo estavam querendo voltar ao judaísmo. E ele vai explicar, olha, Jesus é superior a todos os sacerdotes da tribo de Levi. Jesus é superior a todos eles. E ele vai explicar. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele coloca assim, ele afirma que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdote de Arão, porque é segundo a ordem de Melquisedeque. Nós estudamos domingo, não foi? Sobre Melquisedeque. Se você não viu a lição, procure dar uma olhadinha na lição de domingo. O Arioísmo também afirma que o sacerdócio de Jesus Cristo é superior ao de Arão, porque a ordem de Melquisedeque é superior à ordem de Levi. Porque nós vimos domingo que Melquisedeque, ele era sacerdote de Deus, ele teve um encontro com Abraão, inclusive ele abençoou Abraão e recebeu de Abraão o dízimo. Ele era rei da justiça e de paz, e ele era assim um personagem, uma figura histórica, possivelmente descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Era um semita, chamado semita. Por ser ele um tipo de Cristo, ele permanece para sempre em Cristo. E por isso que podemos dizer que Cristo é sacerdote, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não foi descendente de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Então Abraão reconheceu Melquisedeque como um representante do Deus Altíssimo. E, portanto, assim ele dá o dízimo, e ele deu esse dízimo. E ele recebeu essa bênção também através dele. Eu quero ler hoje, já aqui no capítulo 7, que nós estamos continuando, os versículos de 11 a 19, que diz o seguinte: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Quer dizer, se havia um sacerdócio da ordem de Arão, esse que era realmente perfeito, não era perfeito, então por isso surge a necessidade de um novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois, aqui continua assim, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo. Jesus Cristo, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor
procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio. E isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, que é Jesus Cristo, considerado não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim, porque dele se testifica. Aí eu vou ler o versículo do Salmo 110, versículo 4. É um salmo escrito por Davi e é chamado um salmo messiânico, porque fala do Messias. E diz o seguinte: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Além daquele texto em Gênesis, nós temos também esse texto no Antigo Testamento, que fala de Melquisedeque. É o Salmo 110, versículo 4, que afirma que Jesus Cristo é sim sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Continuando aqui o versículo, portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade, porque a lei ninguém aperfeiçoou coisa alguma, nunca aperfeiçoou. Sim, a lei era importante, necessária, mas nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pelo qual nos chegamos a Deus. E a esperança é Jesus Cristo. É através dele que nos chegamos a Deus. Agora sim, nós podemos ter um acesso direto ao nosso Deus através de Jesus Cristo. Continuando os versículos. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou, não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Novamente o Salmo 110. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Então, eu gostaria aqui de destacar que não havia juramento. Quando a pessoa era sacerdote e quando morria o seu filho, o seu sobrinho, o seu irmão era sacerdote. Era tudo dentro da própria família. Não havia juramento. Agora sim teve juramento, porque Jesus Cristo foi constituído sacerdote e precisou que Deus jurasse. E Deus jura, viu? Ele diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Então, o sacerdócio de Jesus Cristo foi instituído por Deus, é a ordem divina. E foi jurado por Deus. Que bom, não é, ter certeza disso. Agora, eu gostaria de conversar com vocês sobre que Jesus Cristo se tornou fiador de superior aliança. Jesus Cristo é o nosso fiador. E eu pergunto a você: você já foi fiador de alguém? Você já precisou que alguém fosse fiador seu? Sim, fiador é algo sério, viu? Ser fiador. Porque quando alguém é seu fiador e você faz um empréstimo no banco ou faz uma compra, uma grande compra, o seu fiador é que vai garantir a compra. Se você não pagar, ele é que paga. Então, seu fiador garante, assim, a compra. Garante o que você está dizendo ali, que você vai pagar. Mas se você é fiador de alguém, aí se a pessoa não pagar, é você que paga. Porque você é fiador, você vai garantir esta compra. E aqui Jesus Cristo, o escritor vai dizer que Jesus Cristo, ele é o nosso fiador. Jesus Cristo se tornou fiador de superior aliança. Então é ele que garante a nossa salvação. Continuando, ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Sempre um morre, chega outro. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, nem o seu sacerdócio... Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável.
Aí vem esse lindo versículo 25, que diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Pode salvar, em outra versão, eternamente os que se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo está ao nosso lado, neste momento, intercedendo por mim e por você. E eu gostaria, assim, de continuar o versículo agora 26, que diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este. É o que nós precisávamos, de um sumo sacerdote deste tipo aqui. Porque é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Então, Jesus Cristo, ele não é igual aos outros sumos sacerdotes. Ele é superior, porque ele é santo. Ele é inculpável, ele não pecou. Ele foi tentado, mas não pecou. Ele é sem mácula. É separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Não tem necessidade de pedir perdão dos seus pecados. Ele pede sim perdão dos pecados. Ele já perdoou, aliás, os nossos pecados na cruz. Basta você acreditar nisso. Ele quer ser o seu Senhor e Salvador. E o último versículo: porque a lei constitui homens sujeitos à fraqueza, como os sumos sacerdotes. Eles são fracos, porque são pecadores também, os outros sumos sacerdotes. Só que, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Então, Jesus Cristo foi constituído perfeito para sempre. Esta é a história do sumo sacerdote Jesus Cristo, né? Aquele que é o nosso Salvador e Senhor. É um comentário, diz o Russell Shedd, é um comentário do livro de Levítico. É como se fosse o livro de Levítico já detalhado aqui. Inclusive acontece, o escritor escreveu antes da destruição de Jerusalém, que foi no ano 70 depois de Cristo. Mas eu gostaria de concluir fazendo as perguntas para vocês. São perguntas de aplicação que o Augusto Nicodemos, também comentarista bíblico, fez no seu estudo. Eu gostaria de comentar e fazer para você. Você conhece Jesus Cristo? Então não o abandone. Seja fiel a Ele, confie nele e não abandone Jesus Cristo. Segundo, tudo mudou. E agora, em Cristo nós somos aperfeiçoados. Tudo mudou. Sim, tudo mudou. Não mais agora os sinais, não mais o judaísmo em si. Nós somos cristãos e somos seguidores de Jesus Cristo. Ele que é o nosso supremo sacerdote. Terceiro, Jesus Cristo intercede por nós. Sim, como é bom acordar e ter certeza que Ele está intercedendo por nós. Nesta pandemia, neste momento difícil que nós estamos vivendo, ter certeza que Ele intercede por nós. Ele é o nosso fiador, é o nosso advogado, é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso único mediador. Quarto, ore. Deus vai ouvir você através de Jesus Cristo. Quando orar, não esqueça de dizer, em nome de Jesus Cristo, porque nós oramos através dele. Quinto e último, descanse na mediação de Jesus Cristo. Entregue sua vida a Ele e confie nele. Ele tem o poder de nos salvar e também tem o poder de dar a vida eterna a todos nós, pelo seu sacrifício na cruz. Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigada, Senhor, por este estudo. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Eu quero te agradecer pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que nos garante salvação e vida eterna. Obrigada, Senhor, porque assim podemos nos aproximar de Ti. Nós podemos ter acesso livre a Ti, meu Senhor.
que nós possamos ser fiéis a Ti. Eu possa ser fiel e todos da nossa classe, Débora, sejamos fiéis a Ti, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, neste momento, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Até a próxima oportunidade.